Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos. E hoje eu vou mostrar para você fator de agrupamento e corrente corrigida, qual que é a relação entre os dois e como aplicar o fator de agrupamento da maneira correta. Vamos lá! Então, para a gente começar, onde que eu vou encontrar o fator de agrupamento na NBR 5410? Aonde que ele entra no processo de dimensionamento de um circuito elétrico? A gente tem os critérios de dimensionamento dados no item 62612 da NBR 5410. Ela fala o seguinte, ó: a seção dos condutores deve ser determinada de forma que sejam atendidos, no mínimo, todos os seguintes critérios: a seção mínima, a capacidade de condução de corrente, a proteção contra sobrecargas, a queda de tensão e o curto-circuito e solicitações térmicas. Então, você vai dimensionar um circuito de iluminação, você vai dimensionar um circuito de tomadas, você tem que considerar, no mínimo, todos esses critérios: seção mínima, capacidade de condução de corrente, proteção contra sobrecargas, queda de tensão e curto-circuitos. E onde que entra o fator de agrupamento? Lembrando que a gente está falando de seção do cabo. Onde que entra o fator de agrupamento? O fator de agrupamento vai entrar na capacidade de condução de corrente, no item 625 especificamente, tá? Item 625. O que seria a capacidade de condução de corrente? Vamos lá. Você tem um cabo, um condutor de 2,5, um condutor de 4 milímetros, um condutor de 6 milímetros. Este cabo, ele possui uma capacidade de condução de corrente, ou seja, ele vai até X ampere de corrente em determinadas condições do ambiente. Então, se esse cabo ele está em um ambiente dentro de um eletroduto específico, ele conduz X de corrente. Se ele está numa bandeja, ele vai conduzir Y de corrente. Então, o que diferencia essa condução de corrente deste cabo é como ele está agrupado, qual que é a temperatura ambiente em que ele está e qual que é a infraestrutura, ou seja, se ele está em eletroduto, se ele está em eletrocalha, se ele está no solo, qual que é a infraestrutura em que este cabeamento está. Então essas são as influências que entram diretamente na condução de corrente deste cabo. Então eu não posso falar simplesmente, um cabo de 2,5 conduz 24 ampere. Conduz 24 ampere em uma temperatura ambiente, em um eletroduto aparente, sendo que este circuito é fase neutro. Aí sim, eu estou dizendo que ele conduz 24 ampere, né? Então é exatamente isso. O fator de agrupamento ele vai entrar bem aqui, ó, na capacidade de condução de corrente, porque ele influencia diretamente nesta capacidade. Porque se ele está agrupado com outro circuito ou com mais circuitos, existe troca de calor e existe diminuição da capacidade de condução de corrente. Se este cabo está agrupado e há uma temperatura maior, existe essa troca de calor e o próprio calor, o cabo mais quente, vai fazer com que ele conduza menos corrente. Então essas influências são bastante importantes e o fator de agrupamento é mais uma dessas influências. Então vamos para um exemplo aqui, para você entender como usar o fator de agrupamento no seu projeto elétrico e o que seria essa corrente corrigida que muita gente fala e coloca no projeto, né? Então vamos supor que você tem um circuito instalado em eletroduto aparente de PVC, do jeito que está aqui, ó, do jeito que eu estou mostrando aqui para você, né? Eletroduto instalado aparente de PVC, isso acontece em diversas edificações, principalmente edificações comerciais. E dentro dele aqui tem dois circuitos. Existe o circuito que nós estamos trabalhando e existe o outro circuito, né? Então ele tem um fator de agrupamento envolvendo dois circuitos específicos, né? Então ele está agrupado com outro circuito. A corrente de projeto, que é a corrente mesmo para aquele equipamento funcionar, é de 35,45 ampere com um fator de potência de 1. Né? Bom, vamos trazer um exemplo aqui, como se fosse um circuito de um chuveiro, né? Monofásico, fase neutro, né? E a distância desse circuito é 16 metros, só a título de informação para vocês. Então, vamos supor esse exemplo. A gente tem um circuito instalado. Tá vendo que eu preciso saber exatamente como ele está? Qual que é a infraestrutura dele? Né? Isso é pré-requisito de projeto. E num projeto elétrico, eu só vou conseguir fazer isso quando eu tiver passado a minha tubulação. Então, percebe a sequência de projeto que você começa a enxergar. Então, o circuito instalado em eletroduto aparente PVC está agrupado com outro circuito e a corrente de projeto é 35,45. Há uma temperatura ambiente de 30 graus. Eu errei aqui, ó. Depois eu mudei isso aqui. A temperatura ambiente é 30 graus especificamente, tá? Então, vamos lá.
O cabo que a gente está trabalhando é o cabo de PVC 750 volts 70 graus. É aquele cabo para o conjunto de tomadas, para iluminação. É um cabo flexível, tá certo? Vamos para o cálculo da capacidade de condução de corrente. Como que a gente faz este cálculo, né? Você aplica os fatores de correção, ok? Quais são esses fatores de correção? São fatores de correção de agrupamento e fator de correção de temperatura. Vamos entender agora. Se este cabo está dentro de um eletroduto aparente e está com outro circuito, ele está agrupado. Então eu preciso aplicar um fator de agrupamento, porque este agrupamento com os dois circuitos em funcionamento diminui a capacidade de condução de corrente do cabo. E se dentro deste ambiente ele está a uma temperatura que foge da temperatura ambiente de 30 graus, eu também tenho que aplicar. Nesse caso, para manter mais simples aqui para vocês, eu estou trabalhando aqui com uma temperatura ambiente de 30 graus. Eu tinha até colocado de 35 graus lá, mas vamos trabalhar com de 30 graus, com a temperatura ambiente de 30, porque eu quero que vocês entendam o fator de agrupamento e a relação dele com a corrente corrigida. E em outro momento a gente faz um vídeo falando só de fator de correção de temperatura, né? Então vamos lá para o fator de correção, os fatores de correção de agrupamento. Onde que eu olho isso? Eu vou olhar na tabela 42. Essa aqui vai ser a minha tabela de referência para todo o circuito que está sobre eletroduto. Todo o circuito que está sobre eletroduto, eu preciso analisar a tabela 42 especificamente. E aqui a gente olha, ó, lá na referência 1, em feixe ao ar livre ou sobre superfície, embutidos ou em conduto fechado. No nosso caso aqui, ó, conduto fechado, ele está em um eletroduto, ou seja, é um conduto fechado. Qual que é o número de circuitos de cabos multipolares que ele está? 2. Então ele tem 2 circuitos, né? É ele mais o outro circuito. Então tem 2 circuitos dentro de um eletroduto. Logo, o meu fator de agrupamento é 0,80 especificamente, né? Fator de agrupamento 0,80. Bom, tem o meu fator de agrupamento. Agora o que que eu faço com esse fator de agrupamento? Como que eu aplico esse fator de agrupamento, né? É o que a gente vai ver. Fator de temperatura. Se ele está a uma temperatura ambiente, eu considero esse fator de temperatura 1. Então, olha o passo. Vou dimensionar o meu cabo pela capacidade de condução de corrente. Primeiro passo, vou dimensionar ele. Se eu vou dimensionar ele, eu tenho que identificar qual que é o meu fator de agrupamento e qual que é o meu fator de temperatura. E aplicar estes fatores na capacidade de condução de corrente do cabo. E como que eu acho a capacidade de condução de corrente do cabo? Tabela 36, tabela 37. Só que para isso eu tenho que ter definido qual cabo que eu vou utilizar. E isso a gente já definiu. É o meu cabo de PVC 70 graus, né? Então o que você tem que fazer? Identificou os fatores de agrupamento e fator de temperatura, identifica a capacidade de condução de corrente deste cabo nas tabelas 36 e 37. Se eu tenho qual cabo eu vou utilizar, que é o condutor de PVC, aí a gente vai, ó, na tabela 36, verifica a capacidade de condução de corrente aplicando os fatores de correção. E aí vamos lá, ó. Deixei aqui para vocês. Corrente de projeto, que eu falei no início do vídeo, 35,45, né? Vamos lá. Condutor, ele tem 70 graus aí de temperatura em regime permanente, em funcionamento normal, né? O meu método de referência é o método B1, ou seja, lá nas tabelas 33 você vai encontrar que o método B1 é eletroduto aparente. Então, se é em eletroduto aparente, ele está dentro do método B1. O meu circuito é fase neutro, então ele tem 2 condutores carregados. É um circuito carregado, um condutor carregado é o condutor que efetivamente conduz corrente, passa corrente por ele, né? Então a gente tem a fase, passa a corrente pela fase e volta pelo neutro, fechando o meu circuito. Então o neutro também nesse caso é um condutor carregado, porque passa corrente sobre ele. E aí a gente tem que a corrente do meu circuito, ele é de 35,45 ampere. Logo, eu já começo a analisar aqui, já começo a observar que cabo de 1,5 não dá, que conduz 17,5. Cabo de 2,5 não dá, conduz 24. Cabo de 4 milímetros, será que dá 32? Não dá. Então eu vou para qual? Cabo de 6. Porque o cabo de 6 aqui está conduzindo 41 ampere. Bom, qual que é a ideia? O meu cabo ele tem que conduzir mais corrente do que o meu circuito, para ele poder suportar e funcionar corretamente esse circuito.
né? Para o meu disjuntor não atuar em caso de sobrecarga. Então, a corrente do cabo, que é o que nós estamos analisando nessa tabela que a norma traz para a gente, tem que ser maior do que a corrente de projeto, que é a corrente do meu circuito, né? A NBR 5410 vai chamar corrente de projeto. Ok, então o que a gente faz? Aqui tem 41 amperes. Vamos testar ele. Então vamos lá, vamos começar a testar. Identifiquei aqui que o meu condutor é de 6 milímetros, porque tem a corrente maior, mas eu quero aplicar o fator de agrupamento sobre esse condutor para ver se dá certo. Então, IZ, de acordo com o NBR 5410, é a capacidade de condução de corrente real do cabo. Real por quê? Aplicando os fatores de correção. Logo, a gente vai ter aqui 41, que é o meu condutor de 6 milímetros, vezes 0,80, que é o meu agrupamento que eu olhei lá na tabela 42, vezes 1, que é o meu fator de correção de temperatura, já que ele está em uma temperatura ambiente. Então, a gente tem 32,8 amperes. Bom, já deu abaixo do que minha corrente de projeto, então não dá. Tenho 32,8 de capacidade de condução de corrente real do meu cabo de 6 com agrupamento de 0,80. E o meu cabo ele conduz 35,45. Então não dá, tem que passar para o próximo cabo. Passando para o próximo cabo, eu chego no condutor de 10 milímetros, 57 amperes de condução, sendo B1, fase neutro, PVC. Então, vou aplicar o meu IZ novamente. Pego aqui agora, esse aqui já não deu, eu descarto. Pego aqui 57 vezes 0,80 vezes 1 dá 42,60. Agora sim. Eu tenho 42,60 amperes de corrente do cabo real, aplicando os fatores de correção de temperatura e agrupamento. E eu tenho a minha capacidade de... E eu tenho aqui a minha condução do meu circuito, a minha corrente do meu circuito de 35,45. Logo, tá tudo certo aqui. O meu cabo de 10 milímetros atende esse circuito que conduz 35,45, porque aplicando o agrupamento, eu vou ter 42,60 amperes. Bom, vocês perceberam que aplicando o fator de agrupamento diretamente sobre o IZ, eu tenho que fazer teste. Então, eu fiz o primeiro teste com condutor de 6, porque só olhando aqui eu não consigo ver. Fiz o primeiro teste com o meu condutor de 6, aplicando 0,80 e 1 nele, que são os fatores de correção, não deu certo. Aí eu faço o segundo teste. Faço o segundo teste aplicando aqui esse fator de correção e aí acabo encontrando a minha capacidade de condução de corrente real compatível com o meu circuito no projeto. Só que dessa forma você tem que fazer teste. De onde vem a corrente corrigida? De onde vem a corrente corrigida? Aplicando a corrente corrigida, você já acha diretamente o cabo que você quer. Então, o que você faz? Você pega aqui 35,45, né? Pega aqui, que é minha corrente de projeto, e divide pelo fator de agrupamento vezes o fator de temperatura. Então, quando eu pego aqui 35,45 e divido pelo fator de agrupamento vezes o fator de temperatura, eu já tenho 44,3. E eu já olho diretamente aqui, ó. Se deu 44, não está no 6, está onde? No 10. Então, eu já sei que o condutor de 10, não preciso ficar fazendo teste. Mas, Moacir, o que eu faço com essa corrente corrigida, pessoal? O grande erro na hora do projeto é achar que essa corrente vai influenciar em alguma coisa. Pessoal, corrente corrigida é somente para você encontrar mais rapidamente qual é o cabo a ser utilizado. Então percebe que aqui eu tive que fazer muito menos teste do que aqui. Aqui eu tive que fazer 2 testes. Verificar aqui, 4 não dá porque é 32. Condutor de 6, 41. Vamos testar se o 41 dá, porque ele já está acima do de 35. Mas vamos ver aplicando 0,80 se dá. Não deu. Tive que aplicar o cabo de 10 milímetros. Aplicando 10 milímetros, 57 vezes 0,80, deu 42. Acima de 35, aí deu. Agora aqui, eu faço o quê? Uma conta só. Pego a minha corrente de projeto, a minha corrente do meu circuito, divido pelo fator de agrupamento vezes temperatura e eu chego numa corrente específica. E essa corrente eu já olho diretamente na tabela nas minhas referências. Já deu acima do condutor de 6, então é o próximo condutor, é o condutor de 10, que seria o condutor compatível. Então, aplicando os fatores de correção de corrente de projeto, a gente encontra o cabo de 10 milímetros quadrados, muito mais rapidamente do que eu fazer o teste de tentativa e erro. O grande problema dessa corrente corrigida é o seguinte:
Primeiro é o próprio nome dela, corrente corrigida. Isso não existe corrente corrigida. Como que você pega a corrente do circuito e existe um agrupamento do cabo, isso vai influenciar diretamente no funcionamento do meu equipamento? Não influencia. Meu equipamento ele continua com a mesma corrente. Ele não corrige corrente por causa do agrupamento do cabo. O fator de agrupamento ele tem que ser aplicado no cabo. Este cálculo específico aqui é só para você encontrar mais rápido qual é o cabo que você vai utilizar. Depois você pega essa corrente, encontrei 44,3. Você não vai usar para dimensionar a disjuntura essa corrente. O que você vai fazer? Jogar ela fora. A corrente que você vai utilizar para dimensionar o disjuntor é essa de 35,45 e é o meu IZ, que aí ele tem que estar entre 35,45 e 42,60. Ou seja, um disjuntor de 40 dá. Tem que estar entre a corrente real do cabo e a corrente do meu circuito. Essa corrente corrigida é simplesmente para você encontrar mais rápido o seu cabo. Depois você pega ela e joga fora. Não coloque essa corrente em projeto. Não coloque essa corrente no seu quadro de cargas. Não coloque essa corrente em lugar nenhum no seu projeto. Ela é simplesmente para um cálculo mais rápido da corrente a ser utilizada. É para isso que ela serve. Então, pode fazer esse método? Pode. Mas depois você joga fora. O certo nem é chamar de corrente corrigida, porque você não está corrigindo nada. A corrente do circuito mantém sempre a corrente do circuito. Você simplesmente está achando, aplicando o fator de agrupamento e a temperatura, qual que seria a corrente ideal para o cabo específico. Então deu 44,3, vai aqui diretamente para o condutor de 10, acabou, não precisa ficar fazendo tentativa e erro. Faz o cálculo uma vez. Viu que é de 10? Aí você vai e faz o seu IZ para dimensionar o seu disjuntor, já sabendo que o cabo de 10 é o mais coerente, né? Essa é a maneira mais fácil aí de você trabalhar com a corrente corrigida e com o fator de agrupamento. Fez essa corrente corrigida, joga ela fora e aplica somente o que tem IZ e IB no meu projeto para ir pelo critério de sobrecarga e fazer os outros critérios de dimensionamento da NBR 5410. Muito bem, eu espero que você tenha entendido a relação entre fator de agrupamento e corrente corrigida, que a corrente corrigida simplesmente é para você encontrar qual que é o cabo mais rapidamente, sem ficar fazendo testes de tentativa e erro, é simplesmente para isso. Depois pega essa corrente corrigida que você encontrou no circuito específico, joga ela fora, não coloca ela no projeto, porque ela não traz informação nenhuma, simplesmente ela confunde mais ainda o seu projeto. As correntes que devem ser analisadas são as correntes da capacidade de condução de corrente real, que é o meu IZ, e a minha corrente de projeto para o critério de sobrecarga mais à frente, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clique aqui em gostei. Se vocês têm alguma sugestão de vídeo, também comenta aqui embaixo e não deixa de compartilhar esse vídeo com seus amigos para a gente espalhar esse conteúdo para mais projetistas, tá certo? Vejo você no próximo vídeo e tamo junto!